Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12. Versículos de 1 a 8. Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Oremos. Ó Pai, aqui estamos, Senhor, na tua presença. Já oramos, já cantamos, já lemos a tua palavra, já demonstramos espírito de gratidão por tudo que tu fazes por nós, trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas em ações de graça. E agora, Senhor, agora lemos o trecho da tua palavra que vai ser base da tua mensagem, que vai ser trazida a todos aqueles que vão nos ouvir. Portanto, ilumina as suas mentes para que possam entendê-la. E entendendo, Senhor, todos aqueles que entenderem, com certeza, vão comprar a ideia e mudar as suas vidas para melhor, para mais perto de ti, para mais obediência à tua palavra. Unge o teu servo que fala contigo, para que ela possa trazer a palavra do jeito que tu queres, a tua mensagem, hoje e sempre. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, eu lembro muito bem, eu lembro de tudo que aconteceu na minha experiência de cristão desde os meus 8 anos de idade. Está muito viva na minha memória. E toda vez que um pastor ou um missionário
ia nos visitar lá no sítio, ou no sítio vizinho, todos os vizinhos iam para a maior casa que tinha naquele sítio, porque ali havia uma festa. O que era festa? O que nós crentes, desde criança, entendíamos por festa. Festa era um grande almoço dado a todo mundo, numa grande mesa, numa grande sala, ou um jantar. Via de regra, era jantar, porque nós íamos ou recebíamos nos outros sítios as pessoas que vinham para jantar com a gente e logo depois para a ceia material, a comunhão ali, logo depois o culto. Eu lembro muito bem lá num distrito chamado Socorro, na casa de um casal chamado Antônio Costa e Celezira. Pastor João Moraes vem visitar. E vai haver culto. Foi a primeira vez que eu comi com talheres. Nunca esqueci. Vocês vejam como é importante se criar os filhos na igreja. Eu nunca esqueci na minha vida. Eu estou citando isso porque vocês vejam os detalhes, os mínimos detalhes, quando os pais, os adultos, se reúnem de fato como irmãos, como isto marca os filhos. E há pais que nem sequer trazem os filhos à igreja. Vejam que pecado terrível. Aqui, nós temos uma festa. Marta, Maria e Lázaro dão uma festa para homenagear nosso Senhor Jesus Cristo. Era o lar de pessoas ligadas ao nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu sentia na minha adolescência e naquela época, aos 12 anos, a maior cidade que eu conhecia era Varzea Alegre. Porque só aos 13 anos eu saí para estudar na casa dos meus avós, em Juazeiro do Norte. Mas aquilo eram momentos muito importantes. Momentos que eu não me esqueço de nenhum dos detalhes. Eu não me esqueço de como o pastor começar lá na própria ceia, no próprio jantar, ao redor da grande mesa, ele já começava a dar instruções como nós devíamos nos relacionar como irmãos. Ele começava elogiando a hospitalidade daquele que estava recebendo os irmãos, porque aquele que estava, no caso ali, Antônio Costa e Celezira, eles estavam recebendo os irmãos do sítio Boa Sorte, os irmãos do sítio Baixo Verde, os irmãos do sítio Queixada e os irmãos do sítio Bacari. Então era muita gente. Era muita gente. E ali na mesa estavam os adolescentes com os adultos. E ali o pastor estava elogiando a hospitalidade do casal que estava recebendo naquela casa. Estava elogiando o relacionamento que nós tínhamos, que de fato, dizia eles,
nós nos comportávamos como uma família, como verdadeiros irmãos. E aquilo, de fato, marcava muito. E era a grande festa. Cada momento, cada visita do missionário, naquela época, Frank Solis, cada visita do reverendo João Moraes, era uma festa. Ao ponto de Frank Solis, uma vez, me chamar, essa época eu já estudava no 15, já tinha 16 anos, me chamar de lado. Eu disse, eu estranho muito. O que o senhor estranha? Dizem que o pessoal passa muita necessidade. E toda vez que eu venho aqui, tem festa, comida gostosa, muita comida. Eu vou explicar para ele direitinho, porque aquele era um momento especial, um momento único na vida deles. Então, quem foi criado nesse clima, nesse interior, entende muito bem muitas passagens bíblicas, inclusive esta. Porque alguém que não teve essa experiência, como chamar a simples ceia de uma festa? Porque foi chamado de festa. E Marta, Maria e Lázaro tinham uma ligação muito estreita com nosso Senhor Jesus Cristo. E aquelas pessoas que ofereciam os jantares nas suas casas, lá naqueles sítios, eles tinham uma ligação especial com nosso Senhor Jesus Cristo, porque só quem vivia o contexto dali sabia o sacrifício que eles estavam fazendo para dar aquele laudo jantar. Mas eles davam com alegria, nunca reclamavam, muito pelo contrário, sentiam que era um privilégio. Meus irmãos, esta festa é dada aqui após o milagre da ressurreição de Lázaro. No versículo 8 nós lemos: Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Se você ler o versículo 56 do capítulo 11, você vê que, de fato, os inimigos de Jesus imaginaram que Jesus Cristo não iria àquela festa, não iria àquela ceia. Ele estava muito famoso, porque ele ia a uma festa na casa daquelas pessoas humildes. E aqui nós tiramos uma lição. Nós nunca devemos tirar conclusões precipitadas, apressadas, sobre o que vai acontecer no futuro. Porque o futuro é desconhecido para nós e muitas vezes nós não temos paciência nem tranquilidade de esperar pelos fatos. O que aconteceu com os inimigos de Jesus e quebraram a cara. Jesus estava lá. Jesus foi a Betânia. E ali era um script que já estava traçado no Velho Testamento. Dali a 3 dias, ele iria para Jerusalém. E esse era o tempo necessário que estava sendo dado para Judas Iscariotes trair a Jesus. E para que Cristo fosse sacrificado no tempo que estava determinado. Há muito tempo. Porquanto Jesus não ignorava nada disso.
Ele sabia o que estava para acontecer, porque ele voluntariamente se entregou para o sacrifício. Ele estava cumprindo a liturgia. É interessante onde Jesus Cristo vai festejar o seu ministério terreno. Ele vai refugiar-se e, numa festa, celebrar o seu ministério terreno na casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Eles sempre hospedavam nosso Senhor Jesus Cristo. Eles gostavam de hospedar nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 38 e 39, nós lemos: Indo eles de caminho para Jesus, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Foi quando eu li isso aqui que eu lembrei daquele jantar lá no Socorro. Socorro era um povoado, não era um sítio. Era um distrito, tinha umas 100 casas, era um povoado. Então, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Algumas lições preciosas, se nós quisermos caminhar para frente, caminhar nos santificando, nós podemos tirar lições preciosas desse texto. A primeira lição que nós devemos tirar deste texto é que nós estamos neste mundo para servir. E o exemplo de Marta é um exemplo a ser seguido. Marta servia, diz o texto sagrado. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Versículo 2. Marta servia. E Marta, interessante, ela sempre aparece no Evangelho como aquela que serve. Aquela que está trabalhando. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Era uma pessoa sempre disposta. Porque Marta, Maria e Lázaro, eles têm uma consciência que deve permear a consciência de cada crente, verdadeiramente crente. Todo crente deve ter marcado na sua vida e na sua mente um sentimento que o homem foi criado com o propósito de glorificar a Deus. Fazer tudo para glorificar a Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se em Deus para sempre. Por isso que a grande festa do crente, dos crentes lá daquela região e dos crentes verdadeiros em qualquer região, é de fato o encontro dos irmãos. O encontro dos irmãos. Marta, Maria e Lázaro têm uma consciência que cada um de nós deve ter se somos crentes. Deus instituiu a família. Nós aprendemos que fomos criados para honrar e glorificar o nome de Deus e alegrar-se nele eternamente.
Mas Deus instituiu a família. E qual a razão? O que visa a instituição da família? Prestem atenção. A instituição da família visa a glória de Deus. Veja que pecado quando eu não posso dizer eu e a minha casa serviremos ao Senhor e eu sou o chefe da família. Porque a família foi instituída por Deus para glorificá-lo. Se ela não está fazendo isso, ela está longe de Deus. A Bíblia testifica, na Bíblia, a respeito de muitos lares, de crentes, que devem ser seguidos como exemplos. Eu vou citar alguns, lá em Atos capítulo 10, versículo 2. Nós temos o exemplo do lar de Cornélio. Atos 10, 2. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de continuamente orava a Deus. Outro exemplo é da nossa irmã Lídia. Está em Atos capítulo 16, 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E ela nos constrangeu a isso. Outra irmã, crente, Maria, mãe de João, que era também chamado Marcos. Atos 12, 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. O nosso lar, o lar da família, instituição divina que foi criado para a glória de Deus, é um lar de oração, onde as pessoas se reúnem para orar também. Ninfa, talvez você nunca nem tenha ouvido falar nessa mulher. Colossenses 4,15. O apóstolo Paulo, saudando. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Lóide e Eunice, a mãe e a avó de Timóteo, muito citada pelas irmãs da SAP, que deviam seguir o exemplo dela mesma. Infelizmente, a maioria não segue. 2 Timóteo 1,5. Pela recordação que guarda de tua fé sem fingimento, a mesma
mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Segundo Timóteo 1,5. A pergunta, meu irmão e minha irmã, que não cala no meu coração: de que maneira os nossos lares de verdadeiros crentes estão servindo a Jesus Cristo? De que maneira nós estamos homenageando nosso Senhor Jesus Cristo com o procedimento nosso em nossos lares? A Bíblia nos desafia, e eu quero ler com os irmãos um texto bíblico. E eu quero ler esse texto em forma de desafio a cada um de nós, nos nossos lares. Josué 24:15. Josué 24:15. Diz a palavra de Deus: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Se é ao Deus da Bíblia ou ao Deus do mundo de hoje. Tem muita gente hoje se dividindo entre dois Deus, D maiúsculo, D minúsculo. E são cegos. Defendem essas pessoas como seu Deus. Infelizmente, até pastores presbiterianos estão nesse meio. Cuidado. Cuidado, tanto de um lado como do outro. Cuidado. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem se viram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses que os brasileiros estão cultuando nos dias de hoje. E são os deuses dos amorreus, dos amalequitas, das pessoas comprometidas com o mundo, inimigas do Evangelho. Aparentemente amigas do Evangelho, mas são inimigas de fato, pelo proceder. Este versículo, meus irmãos, não deve ser um pensamento numa moldura na sala de visita da nossa casa. Eu vejo em muitas casas, este versículo é moldurado. Já vi em casas totalmente pervertidas. Esse não deve ser um versículo que deve ficar, pode ficar, mas não apenas preso na parede da nossa casa, mas deve ser vivo no nosso coração, uma experiência viva no nosso coração e na nossa mente, no nosso viver diário. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, deve ser o alvo
de todo servo de Deus. E ele deve lutar por isso o dia todo, 24 horas. Outra lição que nós devemos aprender aqui, meus irmãos, muito importante, é Maria. Sobre Maria. Marta é uma lição de serviço. Maria é uma lição de consagração. No versículo 3, nós lemos: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do unguento. Este, meus irmãos, não era apenas um simples líquido extraído do nardo indiano. Era diferente. Além de ser um composto de muitas substâncias odoríferas, era alguma coisa que Marta tinha guardado de maneira muito especial para o momento mais especial da sua vida. Por isso não surpreende que toda a casa tenha se impregnado daquele perfume. O texto diz que Maria, tomando uma redoma de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. A primeira lição que a gente tira aqui: nós precisamos oferecer a Jesus não apenas o resto do nosso tempo. Consagração é tudo. Maria é exemplo de consagração porque ela ofereceu tudo o que ela tinha de melhor. Maria não ungiu Cristo aspergindo, jogando um pouco, mas o texto diz que ela derramou sobre Jesus Cristo uma boa quantidade de unguento. E quando João fala aqui sobre os pés, nós não devemos entender que ela jogou só nos pés de Jesus. O original dá a entender que ela derramou sobre todo o corpo de Cristo. Ela ungiu Cristo da cabeça aos pés. Versículo 7. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. É o corpo todo. Ela guardou isso para perfumar o corpo todo. Esse foi um perfume, foi um unguento guardado por Maria. Não foi uma coisa casual. Eu sempre oriento os irmãos: comece se guardando para este culto a Deus no domingo a partir do culto da noite. Logo depois do culto da noite de hoje, já comece a se guardar para os cultos do próximo domingo. Nós não devemos deixar as coisas acontecerem se der certo. Elas têm que dar certo, porque é a coisa mais importante da minha vida. Quando é a coisa mais... Quantas pessoas que acham que é a coisa mais importante da sua vida deixam de vir à igreja para ir fazê-las?
estão trocando o Deus dos céus e da terra pelo Deus brasileiro. Então, meus irmãos, Maria guardou para um tempo determinado, para uma ocorrência determinada, para uma homenagem determinada, para uma pessoa determinada, a pessoa mais importante do mundo na vida do crente. Judas, igual a muitos políticos dos dias de hoje, ladrões e corruptos. Judas era ladrão também. Ele, de maneira demagógica, e por que ela não vende isso por 300 denários? E vai ajudar muitos pobres. E nosso Senhor Jesus Cristo reprova Judas. No versículo 8 ele diz, porque os pobres sempre o tendes convosco. Nós devemos interpretar isso aqui de uma maneira correta. O que Jesus Cristo disse que Maria estava fazendo alguma coisa numa situação extraordinária. Aquela era uma ação extraordinária de Maria. Esmola aos pobres, nós devemos a Cristo o tempo todo, toda hora. Isso é o que todo cristão deve fazer. Isso é o que se deve a Cristo. Agora, o momento de entrega total de tudo que nós temos e somos a Cristo é o momento especial da nossa festa com Ele. Aí no versículo 8 ele diz, mas a mim nem sempre me tendes. É claro que nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava dizendo isso aos seus discípulos, ele estava se referindo àquele tipo de presença. Presença material. Para um culto carnal, para aquela festa que eles estavam oferecendo a Cristo, aquela homenagem presencialmente. Onde aquelas homenagens, inclusive o unguento, se ajustavam muito bem. Pois quanto à presença dele, por causa da graça de Deus e o poder do Espírito Santo, a sua habitação em nós, no nosso interior, é para sempre. Então, meus irmãos, que inspiração nós podemos tirar desta lição para o ambiente dos nossos lares. A lição é que os nossos lares devem ter um ambiente de consagração. E como isso acontece? Porque nos nossos lares deve existir a prática da oração, o estudo da palavra de Deus e a dedicação à igreja. Nós consagramos o nosso lar. E no nosso lar, nós, de fato, também estamos sempre pensando no que nós podemos oferecer ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo. Inclusive, hoje à noite, nós vamos pregar sobre... Domingo passado, à noite, nós pregamos o cristão e a santificação.
Hoje à noite nós vamos pregar sobre a igreja e sua santificação. É muito importante, meus irmãos. Como famílias, como é que nós temos feito as ofertas a Jesus para o seu serviço, para o seu trabalho? Como pais, como nós temos nos portado? Será que o nosso comportamento tem servido de inspiração para os nossos filhos? Vejam a responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade e Deus vai cobrar de cada um de nós se nós não cumprirmos. Nossa vida, o nosso comportamento no nosso lar deve sempre servir de inspiração para os nossos filhos. Por isso que nós devemos viver num processo de santificação, porque a vida cristã requer de nós uma ligação contínua com nosso Senhor Jesus Cristo. Pais consagrados geram filhos consagrados. Fulano vivia na igreja o tempo todo e em casa, no lar. Como se comportava? Qual era o exemplo? Quantos filhos são indiferentes à igreja e a motivação deles é em nós? Porque nós estamos presentes corporalmente, mas no dia a dia, no nosso lar, nós somos indiferentes. Nós não lemos a Bíblia com os nossos filhos. Nós não oramos com os nossos filhos. Nós não cantamos louvores com os nossos filhos. Como é que é o nosso domingo? Como tem sido o domingo daqueles que hoje estão chorando o descaminho de seus filhos? Muitos. No domingo dedicam o tempo, se não vão ao campo de futebol, ligam a televisão e passam a tarde todinha vendo futebol. Ou então pescaria. Dependendo da classe social, clube de campos. Gastamos. Eu vou tirar a expressão gastamos, que graças a Deus eu não me incluo nessa. Gastam-se muito mais dinheiro nessas coisas sociais, nessas atrações sociais do que com a igreja. E é investimento. Portanto, meus irmãos, que inspiração pode ter uma família em que os filhos crescem vendo os pais economizando com uma finalidade: ajudar a igreja a ser forte no ministério da palavra. Muitos estão economizando, não gastando com supérfluos, porque preferem investir no reino de Deus. E como nós podemos investir no reino de Deus? Pode começar abrindo a nossa casa, preparando um bom lanche para os vizinhos e chamando-os para ouvir a palavra de Deus. Convidando parentes e amigos, oferecendo a eles um almoço ou um jantar, para que naquele almoço e naquele jantar eles escutem sobre Jesus. Concluindo, meus irmãos e minhas irmãs, todas as pessoas de bom senso
até mesmo aquelas que ainda não têm Jesus no coração. Todas as pessoas de bom senso estão preocupadas com a situação da família nos dias de hoje. Estamos vendo a desintegração da família. E muitos estão orando, muitos estão testemunhando, outros estão se aproveitando, há políticos se aproveitando. Família é um projeto de Deus, sim, é instituição divina, mas esse pessoal está se aproveitando. Porque eles mesmos estão casados mais de uma vez, tem mais de uma família. Como é que eles destroem aquilo que eles dizem que é um projeto de Deus? Não é verdade, estão jogando apenas para a plateia. Por isso que é muito bom. O crente, o verdadeiro crente, ele deve prestar atenção ao que acontece com cada político. Para não estar indo na onda dos fake news dos dias de hoje. Basta prestar atenção, nós devemos abrir os olhos para ver o que está acontecendo, não é apenas no ano eleitoral, é a vida toda. O servo de Deus deve ser sábio. Ele pede sabedoria a Deus, mas ele deve fazer a sua parte, ele deve ler. Ele deve pesquisar. Essa parte é nossa. Famílias desintegradas, famílias doentes, espiritualmente e psicologicamente, geram uma sociedade doente e criam um mundo de fake news. E criam um mundo confuso. Criam um mundo que, dependendo de que lado vem o fake news, é verdade. Ele se transforma em verdade dependendo de que lado ele vem. Meus irmãos, sejamos crentes. Sejamos amigos da verdade mesmo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. A imprensa falada, escrita, televisiva, bem como as redes sociais, tem como tema hoje em dia assuntos antibíblicos. Tipo a fornicação, seria uma coisa permitida. Sexo fora do casamento. O incentivo a um comportamento dissoluto. E a vulgaridade querendo que se torne normal. Casar-se várias vezes. Não pode casar, porque se não der certo, separa, tem divórcio. O que a Bíblia diz? É isso? O que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou, não separe o homem. É por isso que nós vivemos nesta verdadeira calamidade social. Temos no Brasil milhares e milhares, milhões talvez, de menores abandonados. Todos já marginais ou em processo de marginalização. E uma maneira de o diabo atacar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é atacando os lares. O diabo sabe muito bem a força que tem uma família estruturada, consagrada.
Então ele quer desestruturar, ele quer separar aquele casal. Ele quer atritar pais e filhos. E se nós não andamos de acordo com a palavra, fica fácil o trabalho dele. Porque ele sabe que agindo assim, ele atinge a sociedade para que ela fique o caos que está aí. Nesta hora, meus irmãos, de expectativas terríveis do ponto de vista humano sobre o futuro, nós devemos encarar com mais seriedade do que nunca a nossa vida em família. O lar de Marta, Maria e Lázaro deve ser uma verdadeira inspiração para os nossos lares. Um lar de serviço. Lázaro, um lar de testemunho. A presença, o texto diz que Lázaro, versículo 2, deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro uns dos que estavam à mesa. A presença de Lázaro ali era um testemunho. Então, a nossa família, se for uma família convertida, é um testemunho para os vizinhos. Então, o exemplo de Lázaro, a inspiração de Lázaro é um testemunho do poder maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. E a presença de Maria é o testemunho de um lar que guarda tudo que é e tudo que tem para nosso Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe, hoje e sempre.